Bom dia, meus amados e queridos irmãos, paz seja com todos. Queridos, meditando na palavra do Senhor e extraindo desta as profecias, extraindo da palavra ânimo, direção, tudo isso nós fazemos, né, amados, a cada dia. Devemos fazer para nos guiar. Porém, é importante nós entendermos, amados, a seriedade da palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus, a Bíblia, como nós também chamamos, para que nós possamos obedecer, a confiar, não é, na palavra de Deus. No livro do Apocalipse, amados, capítulo 22, e no versículo 18, o autor desse livro, que é João, o apóstolo, diz assim, amados, no versículo 18: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Queridos, versículo 19: se alguém tirar qualquer coisa das palavras, em algumas outras traduções diz se alguém tirar um tio, um i, tem várias formas de tentar direcionar o que o autor quis dizer, não é? Sobre quem alterar a palavra de Deus será penalizado. Então isto para nós é importante nós entendermos, para que nós possamos compreender a valiosidade da palavra de Deus, a seriedade que é a palavra de Deus, e para que nós possamos ler, possamos entender. Tudo na palavra de Deus, amados, foi bem escrito, foi bem colocado. Não tem nada, nenhuma palavra por acaso. Então isso é importante nós entendermos. Algumas coisas que eu quero transmitir aos amados nessa manhã. Por exemplo, existem 4 evangelhos. Existem 4 evangelhos que foram escritos, ou melhor, 4 autores que escreveram descrevendo a vida de Jesus, o ministério de Jesus. Porém, amados, é interessante a gente entender que Mateus, ele escreveu de uma maneira para atingir um alvo. Ele escreveu diretamente para os judeus. Ele escreveu o seu evangelho para atingir o povo judeu. Então ele tenta ali descrever Jesus como o Messias, como o enviado de Deus. Ele tenta colocar Jesus, né, ele se esforça ali para descrever, para intitular Jesus como o Filho de Deus. Ele está escrevendo para os judeus, aqueles que rejeitaram Jesus. Lucas, amados, ele escreve para os gregos, que era um povo diferente daquela época. Ele escreve o seu evangelho para os gregos. João, amados, escreve o evangelho para os cristãos. E Marcos escreve seu evangelho
para os romanos. Cada um escritor tem um alvo, amados. Então, queridos, tudo isso para que a gente entenda que tudo foi bem pensado. Deus, ele sabe a maneira de se expressar, porque é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Então, amados, isso tudo aqui é para que a gente entenda o poder desta palavra. Amados, existe também algo que confunde muito as pessoas, que muitos nem sabem para que tem na Bíblia, que são, né, as genealogias. Então, o que acontece? Genealogia, por exemplo, de Jesus. As genealogias de Jesus está descrita no livro de Mateus e de Lucas. E aí você vai ler lá, você acaba não entendendo muitas coisas. E se você se aprofundar um pouquinho, você vai ver que é diferente a genealogia de Mateus para a genealogia de Lucas. Por quê? Porque os estudiosos, amados, acreditam que a genealogia, primeiro, para que vocês entendam, a genealogia está descrita porque as profecias lá atrás foram ditas que o Messias seria enviado, seria da veia, né, da geração de Davi, de Abraão. E então a genealogia está para afirmar a descendência de Jesus. Então, amados, no livro de Mateus, a genealogia está saindo de Davi, passando por Salomão e vai chegar até José, o pai de Davi. O pai de Jesus, perdão. Vai chegar até José, o pai de Jesus. E no livro de Mateus, no livro de Lucas, né, no Evangelho de Lucas, a genealogia é diferente. E aí que entra o que os estudiosos entendem que é a genealogia de Maria. E que essa genealogia, se prestar atenção, ela sai de Davi e passa por Natã, o outro filho de Davi. E aí ela vem até Maria. Não cita o nome de Maria, mas sim o pai de Maria. Então, amados, é interessante a gente entender isso, porque é Deus que não deixa nada em dúvida, não deixa nada em oculto. Deus não deixa nada. Existem sim, agora eu falando isso, lembrei, existem sim algumas profecias, por exemplo, do livro do Apocalipse, que ainda muitos teólogos, muitos estudiosos não conseguiram compreender. Mas o básico, o fundamental, nós entendemos que Jesus vai voltar, Deus vai julgar a terra, Deus vai castigar aqueles que não dão ouvidos a Ele, os que zombam da sua palavra, dos seus servos, isso nós sabemos. Mas agora, amados, eu estou fazendo toda essa volta aqui, fazendo todo esse ensinamento para que vocês entendam o poder da palavra de Deus, amados. Por exemplo, se nós lermos o Salmo 91, Salmo 91, amados, que muitos deixam aberto o Salmo em casa e não dão poder à palavra, não mergulham, não meditam, não estudam a palavra. Não é estudar, às vezes, toda a Bíblia, mas às vezes um versículo apenas, amados. Então, no Salmo 91, diz que Deus colocará os seus anjos para te guardar. No Salmo 91, Deus diz que 1000 cairão à tua direita, 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Entende, amados? E muitas vezes você ainda duvida que Deus está te guardando. No livro de Isaías 41:10, foi o que um irmão meu, agora de Porto Alegre, um irmão em Cristo de Porto Alegre, postou nos seus stories, né, do WhatsApp. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, nem te assombres. Essas palavras poderosas. E se você lê isso, você vai tomar posse dessa palavra. Quando você lê a palavra de Deus, você toma posse. Você acredita que Deus está falando com você, que Ele vai te guardar, que Ele vai colocar os seus anjos para te guardar.
Você precisa começar a pensar diferente, entender diferente a palavra. Você precisa mergulhar, crer, acreditar. Amados, nós acreditamos em tanta bobagem que é dita nos dias de hoje. O inimigo, ele arma tantas besteiras, tantas ciladas a partir de coisas vãs para tentar nos derrubar, e às vezes a gente fica apavorado, se apavora, teme o inimigo, que é um derrotado. Ele é astuto, ele é perigoso, mas ele não tem poder contra ti, contra a tua família, contra a tua casa. Então, amados, a palavra de Deus, ela não está em vão. Se você abrir hoje a palavra de Deus, em algum versículo que está determinando vitória, que está te açoitando, te corrigindo, obedeça, creia. Tome isto para si, porque é o próprio Senhor falando exclusivamente para ti. Quando o Senhor escreve uma carta inteira, um livro inteiro para um determinado povo, escreve outra carta para outro determinado povo, e como escreveu para João, que é para nós, claro que nós podemos ler, né, amados, estudar, meditar toda a palavra de Deus, mas Deus está se referindo com cada povo, e não é diferente, amados, a maneira de Deus trabalhar, de Deus agir. Ele promete, ele honra, ele protege o seu povo, ele cuida, ele guarda. Entende, meus amados? É isso que eu queria transmitir hoje para você, para que você receba a vitória a partir dos teus ouvidos, a partir do teu entendimento, porque o Senhor está profetizando sobre a tua vida, o Senhor está liberando bênçãos sobre a tua casa. Creia nisso, receba isso em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz, amados, uma ótima semana, é o que eu clamo ao Senhor, rogo ao Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.